Os serviços de streaming estão sob ataque novamente e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito não só do que foi falado nesses últimos dias, como também do panorama geral aí dos serviços de streaming, dando a minha opinião a respeito desse assunto. Então, vamos lá! Então pessoal, o que tá me levando a fazer esse vídeo, eu vi várias pessoas postando um trecho de uma entrevista do Willem Dafoe, que é um cara que eu gosto bastante, para quem não conhece ele pela obra dele, ele fez muitos papéis de grande sucesso e ele fez muitos filmes menores. O mais fácil de identificar ele, obviamente, é o Duende Verde nos filmes do Tobey Maguire, só que ele fez uma porrada de filmes sensacionais. Eu diria que ele é o melhor ator de todos os tempos para filmes independentes, porque ele faz realmente muito filme. Se você olhar, cada ano ele tem 4, 5, 6 lançamentos diferentes e ele se destaca bastante em muitos deles. É um cara que eu acho que já deveria ter ganho não só um, como possivelmente até mais Oscars. E ele é um cara que ele tem uma carreira muito legal. Ele deu uma entrevista muito legal, Eu recomendo que vocês leiam a entrevista que ele deu ao The Guardian. Só que em meio a essa entrevista, ele criticou ligeiramente os serviços de streaming, então ataque nenhum ao Willem Dafoe aqui nesse vídeo. Eu só quero trazer o que ele falou, dar a minha opinião. Eu concordo com ele em grande parte, mas eu também discordo um pouquinho de algumas coisas que ele falou, principalmente porque ele basicamente disse que hoje o cinema mudou muito, as pessoas não querem mais assistir filmes desafiadores e as pessoas simplesmente chegam em casa e falam: eu quero ver alguma coisa estúpida na televisão hoje, vai lá e liga um filme da Netflix ou um filme de algum outro serviço de streaming para assistir. Então esse foi o grande ponto que ele falou, que levou muitas pessoas a compartilharem, retweetarem e assim por diante. E sim, eu concordo com o que ele disse, realmente muita gente hoje chega em casa, eu quero assistir esse filme natalino, eu quero assistir essa bobeirinha aqui, esse filme do Adam Sandler e assim por diante. O que eu discordo plenamente, que ele dá a entender várias vezes nessa entrevista também, é que hoje os filmes desafiadores ou filmes independentes têm menos espaço do que eles tinham antigamente. Eu acho que hoje é o melhor período para esse tipo de filme, justamente por causa dos serviços de streaming. Por que eu falo isso? Porque hoje você pode ter muito mais visibilidade. Eu não estou falando somente de filmes independentes, eu incluiria inclusive filmes internacionais, séries internacionais nessa conversa, porque é uma coisa que não tinha nenhuma visibilidade antigamente. Muitos filmes da Netflix que eu mesmo assisti nos últimos 365 dias, então no ano de 2023, muitos filmes que eu dificilmente teria assistido na sala de cinema, que eu dificilmente teria alugado, porque a gente tem que lembrar que essa é a opção, se você está criticando os serviços de streaming por não trazerem filmes desafiadores e assim por diante, você está dizendo que antes era melhor, então ir até uma sala de cinema, assistir um filme ou alugar na locadora era melhor do que é hoje, o que eu discordo plenamente. Hoje a acessibilidade é muito maior se você quiser assistir um filme diferente. Inclusive eu fiz uma lista aqui de pelo menos uns 50 filmes que eu não teria assistido numa sala de cinema, que eu acabei assistindo somente na Netflix. Eu não peguei nem os filmes da Star, nem os filmes do Disney Plus, nem os filmes do Max ou da HBO Max aqui no Brasil, nem os filmes que são transmitidos aí na Paramount Plus e assim por diante. Então tem muito mais opções para você assistir todos os dias. E sim, muitas pessoas hoje assistem filmes estúpidos, como ele diz, ou dumb movies, que seriam filmes burros, Mas antigamente isso também acontecia, Muitas pessoas iam até os cinemas para assistir filmes do Adam Sandler. Ele não teve a carreira que ele teve somente nos serviços de streaming. Muitas pessoas assistiam comédias besterol, que é o que elas assistem hoje nos serviços de streaming. Então essa comparação, aquele meme do velho dos Simpsons gritando para as nuvens, eu acho que isso acontece com muita frequência. As pessoas acham que a forma com que as coisas acontecem hoje é sempre a forma errada, que tudo era muito bom antigamente, só que se você olhar os próprios filmes do Willem Dafoe, muitos eram fracassos, porque os filmes independentes dificilmente atraem o público. Então muitos filmes que ele fez floparam bastante, Não é uma crítica, como eu falei, eu só acho que muitos desses filmes talvez em um serviço de streaming teriam tido muito mais destaque. Não dá pra falar também que não tem grandes filmes. O novo filme do David Fincher
foi lançado na Netflix, né, que é o The Killer. Também o novo filme do Martin Scorsese foi lançado no Apple TV+, então os grandes diretores estão também produzindo filmes para esses grandes serviços. E a gente não pode esquecer também que entre 2019 e 2022 a Netflix estava jogando dinheiro para todos os lados. Isso virou até piada em Rick and Morty. Se você tinha uma ideia boa, se você tinha alguma coisa ali para desenvolver, você chegava na Netflix e ela financiava o seu projeto. Eles gastaram literalmente dezenas de bilhões de dólares, grande parte desse dinheiro voltado para projetos menores. Então não dá pra falar que não tem como, que as pessoas não querem assistir e assim por diante, porque tem muitos filmes prosperando que não teriam prosperado 10 anos atrás. Os serviços de streaming ajudaram e ajudaram muito alguns filmes, algumas séries. Dá pra gente citar inclusive séries que foram lançadas na televisão e que não fizeram sucesso na televisão até elas irem para um serviço de streaming onde elas conquistaram mais visibilidade. O maior exemplo disso, de longe, é Breaking Bad. Eu acompanho Breaking Bad desde o princípio e a cada temporada existia até aquela pergunta, pô, será que Breaking Bad vai ser renovado, né? Porque a série não atraía público, ela era transmitida aqui no Brasil na AXN, lá nos Estados Unidos na AMC, e a série não tinha um público grande, né? E quando ela chegou à Netflix, todo mundo descobriu Breaking Bad. Eu não tô dizendo que Breaking Bad é a série mais desafiadora do mundo, né, que é o termo que o Willem Dafoe utilizou aqui no texto, mas Breaking Bad é hoje, né, constantemente chamada da melhor série de todos os tempos. Eu diria que metade das pessoas que eu pergunto falam que Breaking Bad é de fato a melhor série. Algumas pessoas falam Game of Thrones, algumas pessoas falam Família Soprano, outras falam alguma outra série, mas eu diria que a maioria das pessoas hoje considera Breaking Bad a melhor série de todos os tempos e ela não tinha feito sucesso sem o empurrão da Netflix. Então, da forma que ele tá falando aqui, dá aquela impressão que as pessoas só querem utilizar os serviços de streaming para assistir coisas estúpidas e assim por diante. Hoje as pessoas não assistem mais os filmes de qualidade como antigamente. E eu discordo completamente desse posicionamento. Porque, né, hoje as pessoas podem assistir, por exemplo, 7 filmes por semana. Se você quiser assistir 7 filmes, você assiste um filme a cada dia em um serviço, aí no outro dia você assiste em outro e assim por diante. Antigamente, muito difícil uma pessoa ir 7 vezes ao cinema ou ir numa locadora, alugar um filme, aí devolve, aluga outro, devolve, aluga outro. Então hoje uma pessoa assiste muito mais. Imagino eu, né, que uma pessoa que assiste de forma ferrenha ali Netflix, Hulu lá nos Estados Unidos, né, no caso, HBO Max e assim por diante, eu acho que hoje uma pessoa tem potencial para assistir muito mais filmes. Eu acompanho pessoas no TikTok que chegam, por exemplo, no final do mês e falam que assistiram 130 filmes no decorrer daquele mês. Então, se você tem muito tempo, se você fica em casa o dia inteiro, você pode literalmente ocupar o seu dia assistindo filmes e não repetir, né? Coisa que era quase impossível se você dependesse de uma locadora, se você dependesse de outros formatos. E quanto ao cerne, né, do comentário dele, que são esses projetos estúpidos, digamos assim, não dá pra gente negar que antigamente existiam muitos filmes bobos, reality shows inclusive, né? Se você olhar lá nos Estados Unidos, a quantidade de canais de televisão que trazem, né, esses reality shows. Só aquelas séries The Real Housewives of, né, que tem em Salt Lake City, tem em Chicago, tem em Nova York, tem em Los Angeles. Existem aí centenas de temporadas de séries como essas, ou seja, muita gente chega em casa de fato e fala: eu vou assistir alguma bobeira hoje, né? Se você contar a quantidade de reality shows que existem, inclusive aqui no Brasil, né, as pessoas podem falar: eu vou assistir algum filme bobo na Netflix, ou as pessoas podem falar: bom, eu vou assistir o Big Brother, né? Eu vou ficar 2 horas assistindo uma disputa ali de eliminação. Então não dá pra gente dizer que as pessoas quererem assistir um conteúdo bobo é culpa dos streamings. Por isso que eu tô dizendo, né, que eu não tô criticando o Willem Dafoe de forma alguma, só que não dá pra negar que isso é ele considerando que hoje é pior do que ontem, né, sendo que, na minha opinião, é totalmente o contrário. Eu separei aqui alguns filmes, né, que eu assisti no decorrer de 2023, que eu provavelmente não teria assistido, né, se não fosse a Netflix. Lembrando que eu tenho vários outros serviços de streaming, eu tô citando somente um. A Maravilhosa História de Henry Sugar,
que é um filme do Wes Anderson, que é um diretor que eu gosto bastante, mas eu provavelmente não teria assistido esse projeto se não fosse a Netflix, até porque são 3 curtas-metragens, né, se eu não me engano, eles têm uma dinâmica bem diferente, a forma, né, do filme ser transmitido é bem diferente, todos os personagens falando de forma extremamente séria, extremamente rápida. Eu gostei muito, o elenco é muito bom, eu gosto, né, desse estilo do Wes Anderson, mas provavelmente eu não teria ido aos cinemas assistir um filme como esse, e eu assisti através de um serviço de streaming malvadão. Outros também, eles clonaram Tyrone, que é um filme que eu gostei muito, provavelmente eu não teria assistido, né, tem um elenco muito bom, John Boyega, Jamie Foxx. Isso sem nem falar, né, como eu citei no início do vídeo, filmes internacionais, Destinos à Deriva, que é um filme que provavelmente nem sairia no cinema aqui no Brasil. O filme chegou e foi um sucesso gigantesco, muitas pessoas comentando, muitas pessoas falando a respeito, então mais um projeto que eu não teria assistido, provavelmente, né, se não fosse a Netflix. O filme Fome de Sucesso, quem já assistiu vai se lembrar, né, também é um filme que se encaixa perfeitamente no intuito aqui do vídeo de hoje. O filme A Sociedade da Neve, que eu ainda não assisti, e eu acho que é um filme que até poderia fazer um sucesso relativo nas salas de cinema, mas o filme tá fazendo bastante sucesso mesmo, tá conquistando bastante o público. E por último, né, eu poderia citar muitos outros aqui, o filme As Ladras, que eu assisti essa semana, por isso que eu coloquei aqui na lista. O filme As Ladras é basicamente um filme de ação com 3 atrizes francesas, né, eu não sei qual é literalmente, né, a nacionalidade delas, mas é um filme em francês que se passa, né, na Europa. Então é um filme que jamais teria chegado aqui, né, no Brasil. Obviamente existiam outras formas de você adquirir esse tipo de conteúdo antigamente, só que eram muito menos mainstream, você não tinha todo esse potencial que uma Netflix tem de mostrar o seu projeto para outras pessoas. E o último ponto do meu vídeo de hoje são os documentários. Documentário antigamente era praticamente exclusivo do History Channel, né, da Discovery e assim por diante. Hoje existe muito potencial para você assistir qualquer documentário, porque os documentários costumam fazer bastante sucesso em serviços de streaming. Eu, por exemplo, assisti quase todos os 30 for 30 dentro do Star Plus, né, que são documentários esportivos. Então, antigamente você tinha que esperar o dia que fosse transmitido na ESPN lá dos Estados Unidos, ou você tinha que procurar outras formas de assistir. A mesma coisa vale para os documentários esportivos que estão chegando também na Netflix. A série Match Point foi incrível, eu que jogo tênis gostei muito. Eu nem acompanho muito futebol e eu gostei muito da série Capitães, né, que é a série sobre os capitães da Copa do Mundo de 2022, também gostei bastante. Tem a série da Fórmula 1 fazendo muito sucesso, teve uma série do Conor McGregor que também foi muito interessante, todos os programas aí envolvendo crimes reais, que já existiam, obviamente, tem o canal Investigation Discovery, que é dedicado a isso, mas que explodiu, né, em termos de popularidade agora na Netflix. Então eu acho que coisas que as pessoas não costumavam assistir, como documentários, hoje estão cada vez mais comuns por causa principalmente dos serviços de streaming. Então, novamente, né, eu não quero criticar ninguém, muito menos o Willem Dafoe, que é um cara que eu adoro, mas eu só acho que muitas pessoas estão com essa mentalidade e eu acho que é uma mentalidade errada, porque conteúdos estão cada vez mais acessíveis. E aí a gente pode entrar na discussão do preço e assim por diante, mas os serviços de streaming estão produzindo muito conteúdo, então esses conteúdos da Netflix que eu falei não existiriam, né, ou pelo menos grande parte deles não existiria se a Netflix não existisse. Então um serviço de streaming está lançando muitos projetos interessantes no decorrer de um ano. Se eu puxar desde 2015, por exemplo, 2016, você pode ter certeza que vai ter muito mais coisas interessantes que chegaram por lá. Não só por lá, como por todos os outros também. E mesmo os projetos que não são financiados pela Netflix, se a Netflix achar interessante, ela puxa para transmitir também por lá, né? Projetos pequenos, filmes independentes e assim por diante, especiais de comédia, né? Que antes você tinha que comprar um DVD no site da pessoa e você recebia o DVD em casa para assistir. Hoje você entra lá, tem especial do Dave Chappelle, tem especial do Cat Williams, tem especial dos grandes comediantes, né, do Bill Burr e assim por diante.
é muito mais fácil você adquirir esse conteúdo do que era antigamente e muito mais barato, inclusive. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? Eu acabei falando aqui, eu pensei até em fazer um vídeo mais longo, fazer um vídeo um pouquinho mais organizado, mas eu acho que fica mais legal eu dar minha opinião aqui, crua, digamos assim, a respeito de determinados assuntos. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.